Mas primeiro corte foi uma surra do Breno, que bom. E vamos ver nesse segundo primeiro também. a responder, Jones Manuel, o governo Lula é neoliberal ou não, Jones? Vamos lá. O cronômetro vai aparecer na tela, vai. Perfeito. Vai. Vamos lá, gente. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é definir o significado teórico desta pergunta para a formulação tática, para a formulação da linha política. Cara prolixo. O nosso querido camarada Breno Altman, no vídeo que ele fez, o Breno definiu uma série de espantalhos, né? Em que um deles era dizer que se o governo Lula é neoliberal, a gente deveria defender derrubar o governo Lula, a gente deveria ir para a rua pedindo fora Lula e por aí vai. Nada disso é verdade. Caracterizar corretamente o governo parte de uma premissa que é histórica para os comunistas, como diria o Palmiro Togliatti, né? Um precursor do eurocomunismo que Breno gosta. Tem que lavar sua boca para falar de comunismo, Jones. Você não é comunista, você é web comunista, tá? Longe de ser comunista. Então, a gente precisa fazer uma definição aqui do governo Lula e, a partir da definição, a gente formula a melhor tática. Dizer que o governo neoliberal não significa dizer que o governo tem que ser derrubado amanhã, não significa pedir fora Lula, nem significa dizer que o governo é ipsis literis igual ao governo Bolsonaro ou ao governo Temer, embora existam várias continuidades que a gente vai mostrar aqui no debate. Veja, a gente primeiro precisa entender neoliberalismo como uma época histórica, uma fase histórica do capitalismo que se desenrola a partir da década de 80, né? Fundamentalmente, embora surja um pouco antes. Eu não vou entrar nos mínimos detalhes das caracterizações do neoliberalismo, mas ele é para além de uma política econômica. O neoliberalismo ele tem uma política econômica centrada na austeridade, já vi que nem sabe o que é. Na redução do tamanho do Estado, em privatizações, em PPPs e por aí vai. Mas o neoliberalismo é para além da política econômica, é uma fase de desenvolvimento capitalista. Nesse sentido, o governo Lula ele seria neoliberal em dois sentidos. No primeiro sentido, é a carta ao povo brasileiro. O primeiro governo Lula já, e o PT como um todo, já volta que o cara ataca para responder se o governo é neoliberal ou não. Falando de revolução, de reforma popular e confrontar os núcleos do modo de reprodução capitalista neoliberal. Em comparação, na chamada onda progressista na América Latina, governos como o do Hugo Chávez e do Evo Morales confrontaram vários aspectos da arquitetura institucional e do modo de reprodução capitalista neoliberal. Então, o projeto petista como um todo, olhado no seu arco histórico, o quinto mandato petista, ainda que o segundo Dilma não tenha sido completado por causa do golpe, ele manteve todas as contrarreformas de FHC. É golpe? Entendi. Será que agora o Jones já definiu na cabeça deles que a derrubada da Dilma foi golpe? Porque em vários recortes históricos aí da nossa história recente, você tem postagens do Jones dizendo que não foi golpe, depois dizendo que foi golpe, depois dizendo que não foi golpe, depois dizendo que é golpe. É complicado, né? Aqui, olha, ele tem postagens aqui, tem postagens antigas dele aqui, falando que nunca votou na Dilma depois que votou. Aí tem postagem dele falando que não considera a ofensiva na época, né, em 2016, como golpe. Aí agora é golpe, Jones. Pô, você tem que decidir, cara. Afinal de contas, é golpe ou não é golpe, Jones? Então para você, a Dilma levou um golpe, tá? Entendi. Então, vamos dar um benefício da dúvida e que o Jones mudou de ideia, que na época ele defendeu o golpe da Dilma, não achava que era golpe e agora mudou de opinião e agora é golpe? Vamos ver, vamos dar esse benefício da dúvida para ele. E marca a consolidação do neoliberalismo no Brasil, todos. Inclusive praticando alguns estelionatos eleitorais brutais, como a promessa de restatização da Vale, que nunca saiu do papel, e o enfrentamento à lei de responsabilidade fiscal. Isso por um lado. Por outro lado, se no governo Lula 1 e 2, particularmente no governo Lula 2, existia um debate se mesmo mantendo o modelo neoliberal, o governo tinha criado tal nível de flexibilidade de política econômica que dava para se debater o grau de continuidade e ruptura com a política econômica neoliberal, ao ponto de alguns teóricos, pensadores e pensadoras até criarem um conceito que é neoliberalismo desenvolvimentista. Quer dizer assim,
o marco estrutural de contrarreformas neoliberais criado no Brasil não foi mexido, mas há uma flexibilidade muito grande de política econômica muito diferente em vários aspectos do governo FHC. O governo Lula 3 se caracteriza por uma política econômica, e a gente não está nem falando aqui, presta atenção, que mais uma vez o governo Lula não se propõe a enfrentar nenhuma das contrarreformas do Temer e do Bolsonaro, inclusive praticando vários estalionatos eleitorais, como prometer enfrentar a contrarreforma trabalhista da Previdência e simplesmente não tocar no tema. Do ponto de vista da política econômica, é uma política econômica de cabo a rabo, e que o centro dela, de cabo a rabo neoliberal, e que o centro dela... Não é não tocar no tema, Jones, é que existem leis. O Jones fala de um jeito que parece que o presidente tem poder de falar, ó, Haddad, vai lá no Congresso, Gleisi, Haddad, vão lá, peça para o presidente das duas casas, da Câmara e do Senado, revogar a Lei X, porque eu estou aqui agora, eu prometi. E não é assim, gente. O cara parece criança e vende essa narrativa incrível. Ele vende essa narrativa, que é uma narrativa mais distante da realidade do que Júpiter é distante da Terra, né? E vende para o público, e o público comprando isso. Acredito, não, dá para enfrentar, dá para revogar a reforma da Previdência. Meu amigo, quem revoga leis é o Congresso, não é o presidente da República, não. Aprenda isso, gente. Pelo amor de Deus. Teto de gastos, uma política de austeridade, uma política de corte dos gastos públicos, uma política de ataque ao piso constitucional da saúde e da educação, uma política de arroxo no salário mínimo. Acabou de ser aprovado o limite de crescimento do salário mínimo dentro do novo teto de gastos, 2,5%. Uma política, ano passado, de criminalização violenta do BPC e uma tentativa de destruir o BPC, que só não aconteceu. Mentira! Pelo contrário, o BPC foi ampliado, seu canalha. Mentiroso. Em áreas públicas, e no lugar disso, colocar PPPs, né? PPPs, inclusive com uma participação central do BNDES. Então, o núcleo da política econômica e as declarações do Fernando Haddad não deixam dúvida. Quem tem dúvida é só olhar o que o Fernando Haddad diz, né? A Simone Tebet agora acabou de defender fazer um violento ajuste fiscal no pós-eleição de 2026 para liquidar de vez com os direitos sociais e trabalhistas e políticas públicas na corrupção. Sujeito mentiroso, gente, vou te contar. Por mais que entrem muitos comunistas no poder político, isso vai acirrar o outro lado, e o outro lado está ganhando desde sempre e vai reagir. Não tem como. Pois é, ainda que, né, o Ítalo, o Alvarenga, só que não entra, né? O comunista acaba não entrando nessa questão, não vai lá para o Congresso para ajudar a esquerda, né? Para ser útil de alguma forma, porque até hoje, a esquerda radical brasileira, no sentido de ajudar a esquerda que está lá trabalhando, tem sido inútil. Só fica fazendo igual o Jones está fazendo aí, mentindo, atrapalhando, criando factoides, criando fake news, né? Ou seja, só atrapalha essas porra. Jones acha que a gente vive numa monarquia e o Lula é o rei. Pelo que ele está dizendo aí, o que ele está vendendo aí nessa fala dele é isso. Lula é o rei, tem o direito de revogar a lei que ele quiser, de fazer o que ele quiser, é isso que ele está falando aí, cara. E tem que ser muito burro para comprar isso. Desculpa, gente. Se você é fã do Jones Manoel, desculpa, cara, mas você está sendo muito burro de acreditar nessas narrativas. Vai conferir, vai estudar as leis, vai estudar lá o regimento interno das casas, das duas casas, Câmara e Senado, vai estudar um pouco de máquina pública, teoria geral de Estado, para você ver o quanto você está sendo burro de acreditar nessas narrativas infantis aí. Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Né? Neoliberalismo é o governo da Argentina, Milei. Pois é. Mas ele não diz que é a mesma coisa? Esse canalha aí já chegou a dizer que é a mesma coisa, o Lula e o Milei. Ele já chegou a dizer isso. Exatamente. Se o Jones fosse mais pé no chão, ele daria para vereador ou até um deputado estadual, quem sabe ele ganhasse. Mas tá louco de antipetismo, acha que só quer se for no Congresso. Pois é. Jones sempre fala que ouviu da boca do Lula que ele não privatizaria. Isso é mentira, eu tô sabendo já. Essa fala não aparece em nenhum lugar, não aparece. Inclusive, eu vi na íntegra o discurso que ele citou, que realmente ele estava no palanque,
Mas é mentira, o Lula nem entrou nesse assunto, o sujeito é mentira, é um cara de pau, canalha, mentiroso, como é que pode, né? E o público não confere as coisas. Lá ele não elege, se eleger, não faz e acontece, é assim que funciona, doa quem doer. Exatamente, lá ele vai ser só mais um. E vou te falar, nem como comunista, o PSOL não é partido comunista nenhum, não, ele vai pelo PSOL, né? Mesmo que ele consiga ser eleito, o último coeficiente eleitoral, o último quociente eleitoral do PSOL na eleição passada, se eu não me engano, foi 250 mil votos por cadeira. Não sei não se esse cara se elege não, sinceramente. Sinceramente, em Pernambuco, mas vamos lá. Se eleger, vai ser só mais um na lá. Constituição. Então, veja, o núcleo da política econômica é neoliberal. Pode ter algumas pequenininhas contratendências aqui e ali, mas o núcleo da política econômica é neoliberal de cabo a rabo, e Neymar é um aposentado. Breno? E você é um mentiroso, canalha e vagabundo enganando o seu público. Com fake news. 5 minutos para você. Muito bem. Eu vou responder primeiro claramente a pergunta. Não, o governo Lula não é um governo neoliberal. E eu vou sustentar essa minha posição com base nos fatos. O Jones faz uma análise descritiva. A análise descritiva não é própria do marxismo. O marxismo se apoia sobre os fatos econômicos para poder ter uma... Esse cara não é marxista, nem aqui nem na China. Das teses da sua negação. Eu considero que o governo Lula é um governo que tem uma disputa de agenda entre uma agenda social liberal e uma agenda social desenvolvimentista. Nós não podemos analisar o governo Lula e caracterizá-lo olhando somente para a política econômica, muito menos para apenas uma parte da política econômica, a chamada macroeconomia, que é a política fiscal e monetária. Isso não tem a ver com o marxismo. O marxismo tem os seus olhos, quando trata da caracterização do governo, fundamentalmente do papel político, do papel de classe de um governo. Se você olhar só para a política econômica, você pode ter análises completamente distorcidas. Por exemplo, se você olhar só para a política econômica do governo chinês, você vai chegar à conclusão de que houve restauração capitalista. Se você olhar para a política econômica do governo Maduro, você vai chegar à conclusão, em função do afrouxamento cambial que ocorreu ali para enfrentar o bloqueio norte-americano, você vai chegar à conclusão que é um governo que se passou para o lado da burguesia e vai extrair dessa análise conclusões como a do Partido Comunista da Venezuela, que se aliou com a direita venezuelana contra o governo Maduro, sem compreender o papel do governo Maduro na luta anti-imperialista e todas as circunstâncias da luta de classes na Venezuela. Portanto, a análise nunca pode se circunscrever à política econômica, muito menos a chamada macroeconomia. A ideia de analisar a política econômica apenas através da macroeconomia é uma redução que nada tem de marxista. Nós, marxistas, temos que ter o olho fundamentalmente na relação salário e lucro, portanto, um olho sobre a questão salarial. E o que acontece com os governos Lula? Vamos aos fatos, que eles são importantes. Apesar da política explica muito bem, né? Estarem no terreno do liberalismo, as resultantes dessa política não têm a ver com os objetivos neoliberais. O neoliberalismo ele opera para reduzir fundamentalmente os custos de produção, especialmente reduzir o custo do salário, que é o principal custo de produção das economias capitalistas. E o que aconteceu no Brasil? Nos primeiros 3 ou 4 governos neoliberais do PT, de 2003 a 2016, o salário mínimo que... Agora o Breno deu uma zoada, agora eu senti que deu uma zoada. Diretamente, por mais de 60% da renda dos brasileiros, cresceu em termos reais 78,43%, uma média anual acima da inflação de 4,3%. Veio o golpe. E os anos Temer-Bolsonaro, 2017 e 2022. O que aconteceu nesse período? O salário mínimo cresceu 1,03% acima da inflação. Praticamente ele ficou congelado. O crescimento anual foi de 0,17%. Voltou o governo Lula.
E nos 2 primeiros anos do governo Lula, o salário mínimo cresceu 8,95% acima da inflação, uma média de 4,34% ao ano. Ainda que o ajuste fiscal tenha reduzido o ritmo de crescimento do salário mínimo, e se nós projetarmos o novo teto de crescimento do salário mínimo até o final do mandato, quando terminar o mandato do presidente Lula, o salário mínimo terá crescido 14,47%, uma média anual de 3,44%. Que diabos de política neoliberal é essa que provoca crescimento do salário, e não só do salário mínimo? Quero ver como ele sai dessa. A renda salarial dos brasileiros cresceu 7,2% acima da inflação em 2023 e 4,3% em 2024. Portanto, esse crescimento dos salários, esse crescimento relativamente forte dos salários, contradiz a afirmação de que é um governo neoliberal. De fato, há uma política fiscal e monetária de corte liberal, mas há um conjunto de mecanismos que o governo aciona que promove o crescimento do salário e da renda do trabalho. Por isso, a melhor caracterização, na minha opinião, é essa. É um governo híbrido, um governo em disputa, no qual se conflitam duas agendas, a agenda social liberal e a agenda social desenvolvimentista. Resposta. Sai dessa agora, Jones. Vai sair mentindo, claro, né? Vai lá, Jones. Reparem que tanto no vídeo original de Breno como no debate agora, ele fala que há agendas em disputa, né? Uma agenda social liberal, que é um nome para falar neoliberalismo progressista, e uma agenda social desenvolvimentista. Mas tanto no vídeo dele como agora, ele não fala dessa disputa. Ele anuncia a disputa, depois ele vai devagar. No vídeo dele ele falou sobre Getúlio Vargas, falou sobre a Revolução Russa, falou sobre Kerensky, agora ele falou sobre a China, agora ele falou sobre Maduro, inclusive, Breno, a posição equivocada que o PCV tomou na Venezuela pedindo as atas, pedindo não reconhecer o Estado eleitoral, é a mesma posição de Lula, né? Então, assim, se o PCV tomou uma posição errada, o Lula também, né? Enfim, pode criticar o Lula. Então, veja, o Breno, ele anuncia que existe uma disputa, mas ele não mostra essa disputa. Ele não mostra. E onde é que está essa disputa? Onde é que está essa agenda desenvolvimentista? Ela se materializa em quais políticas? Isso por um lado. Vão reparando que durante o debate inteiro o Breno não vai mostrar isso. Ele não vai mostrar que ministros... a única coisa que ele pode falar é a política do BNDES e do Ministério da Indústria, de Nova Indústria Nacional. Mas eu espero que ele entre nisso, que a gente vai destrinchar. Jones, mas inclusive essa atitude do PCV culminou nessa captura do Maduro agora com o Trump, né? Como sempre, os narnianos da Venezuela, assim como vocês, atrapalhando, né? Por outro, o Breno, ele esquece propositalmente algumas coisas importantes. Vamos lá. Então, na lógica do Breno, é assim, se acabar com a CLT, vamos imaginar que o Ronaldo Caiado ganha a eleição de 2026. O Ronaldo Caiado acaba com a CLT, mas se ele garantir 3% de aumento do salário mínimo, ele não é neoliberal por ano. É isso. Se cada vez... Nesse exemplo que ele deu aí, já mostra o quão distante da realidade ele está. Ele deu um exemplo que, vamos supor que o Ronaldo Caiado ganhe e acabe com a CLT. E que presidente que tem poder de acabar com a CLT? É assim que funciona agora? Então, ganhei para presidente, vou acabar com a CLT. Olha isso, gente. Olha o nível de narnianice, o nível de descolamento da realidade. Eu estou falando, o cara acha que o presidente é um monarca. O cara acha que o presidente é um monarca. Não é possível. O cara tá voltando aos tempos de monarquia absolutista, cara. Inacreditável, bicho. Velha tática de não construir argumentos, mas sim a figura pessoal. Exatamente. Eu assisti a estreia do Mauro Lopes nesse canal. O Breno Altman estava no chat e mandou um superchat de R$250. Acho que ele se arrependeu. Pô, Breno Altman, manda aqui é melhor. Pô, aqui a gente é teu fã, cara. Vai mandar logo nesse canal aí? Puxa vida. Mas vamos lá, vamos continuar. Mas aumentar a informalidade, acabar com o concurso público, sair metendo PPP, estimular contra a reforma trabalhista, aumentar o assédio moral no ambiente de trabalho, aumentar cada vez mais o papel da terceirização, da quarteirização na Petrobras, aumentar as metas abusivas, o assédio no Banco do Brasil, na Caixa, piorar todas as relações trabalhistas no Brasil. Mas garantir
3%, 2,5% de aumento anual do salário mínimo, o governo não é neoliberal. Então já fica a dica aí para os governantes da extrema-direita, que para não ser neoliberal, basta garantir um pouquinho de aumento real, não importa as condições de trabalho, não importa que 40% da força de trabalho esteja na informalidade, não importa que o governo simplesmente arquivou a promessa de campanha de lutar por revogar contra a reforma trabalhista, não importa que o governo Lula está piorando em todo o Brasil a qualidade dos serviços públicos e dos empregos públicos, promovendo o maior pacote de PPPs da história do Brasil, inclusive com o BNDES, Breno, ajudando a privatizar escolas, viu? A privatização das escolas em São Paulo é feita em parceria com o BNDES, privatizando empresas de água e saneamento básico pelo Brasil inteiro. Nada disso importa. O que importa é que teve um aumento limitado do salário mínimo, aumento esse muito fruto da PEC de transição, que aumentou em 150 bilhões a disponibilidade de gasto público, e o Haddad olhou assim e falou assim: ei, menino, tem aumento demais de salário mínimo. Ou a gente congela a aposentadoria ou limita o crescimento do salário mínimo. O Haddad foi lá e limitou o crescimento do salário mínimo ao limite do arcabouço fiscal. Mas isso não é neoliberalismo, não. É isso aí. Nós vamos agora, então. Que bicho desonesto intelectualmente. De fato, existe ali os 2,5%, mas é acima da inflação. Que outro governo fez isso? Bicho é muito desonesto intelectualmente, vou te contar. Jones mandou a fake news da privatização das escolas de São Paulo pelo PT. Eu enviei um link de uma matéria mostrando que aquele projeto era do Tarcísio. Jones leu o comentário e sorriu. Ele sabe que mente. Sabe. Mente e tira o próprio público para otário, né, Cleito? Tira para otário, para burro, público dele, né? Para a resposta do Breno ao Jones, encerrando este ciclo da primeira pergunta, 3 minutos para o Breno. Vai lá, Breno. O Jones, ele está respondendo aos fatos com discursos. Então, nós vamos ter que nos deter nos fatos, porque os fatos são fundamentais para a gente poder fazer esse debate. No governo Lula, nesses 2 primeiros anos, houve um crescimento do emprego formal e não um crescimento da precarização. Houve um crescimento de 22% dos empregos com carteira assinada. Veja, eu considero que a política econômica do governo Lula, no seu amplo espectro, ela é recuada. Ela é uma política que poderia ser muito mais avançada. Agora, é fundamental olharmos para os fatos. Há um crescimento da renda salarial. Bozo na papudinha. Da renda salarial, especialmente dos mais pobres. Se nós pegarmos 2024, a metade mais pobre dos trabalhadores teve um crescimento da renda de 10,7%, segundo o IBGE, acima da inflação dos alimentos, de 7,7%, e muito acima do crescimento do PIB, enquanto as outras faixas de renda tiveram um crescimento menor. Por que isso acontece? Porque existe uma política de extração liberal no campo fiscal e monetário, e existe um conjunto de outras políticas que neutralizam seus efeitos. Eu vou citar as principais delas. A Petrobras reduziu de 60% para 45% a distribuição de dividendos para os acionistas no governo Lula, aumentando a capacidade de investimento da Petrobras e fugindo do teto de gastos, porque a Petrobras, os investimentos da Petrobras não são contabilizados no teto de gastos, é o chamado investimento parafiscal. Isso, é aula. Tem que dar aula para ele, quem não sabe. Com saúde e educação, a partir da reposição dos pisos constitucionais em 23. Somente em 2024, houve um crescimento de 2,8% acima da inflação dos gastos sociais, incluindo a própria Previdência Social. Houve um aumento muito expressivo dos programas distributivos, como o Bolsa Família, o BPC e o abono salarial. Ainda que o ajuste fiscal feito no final do ano passado atinja especialmente esses programas. Houve uma enorme expansão do crédito para famílias com menor renda. Houve programas significativos de impulso econômico direto, como Minha Casa Minha Vida, e mesmo o programa Nova Indústria, além da expansão de créditos do BNDES. Essas políticas nada têm de neoliberais. Elas correspondem a um contrafluxo da política fiscal e monetária. É neste terreno a disputa, pela existência destas políticas,
é que nós podemos entender os fatos que eu aqui citei, aos quais o Jones prefere ficar cego e não sequer comentá-los. É essa disputa no seio do governo, entre duas agendas distintas, o que explica os fatos contraditórios aos objetivos da própria política fiscal. Acabou o corte.